atrás do Renato Augusto, que está indo atrás do Roger Guedes. A China está endurecendo um pouco a situação do Renato Augusto, o Benjin Guan está querendo renovar o contrato. Mas aí, Mauro Naves, a questão eu acho que é a seguinte: essa notícia dos reforços, ela é para animar a torcida, porque obviamente se a gente pensar do ponto de vista de dentro de campo são nomes importantes, ou é para preocupar o torcedor por causa da dívida que o Corinthians já tem? Vendeu para se reestruturar, mas está pensando em contratar tudo de novo, Mauro. Não, pois foi desde o início, né, desde a eleição, promessa do Duílio de ir trabalhar com os pés no chão, e começou a vender jogadores, a tentar diminuir, conseguiu mesmo diminuir a folha de pagamento, principalmente a partir de junho, e aí parece que surgiu ali um buraco, né, um espaço para essas contratações. Mas aí a folha, imagine se elas todas acontecerem aí, ela vai voltar ao que era antes, né? O Corinthians não resolveu, claro, os problemas das dívidas, né? E o que é pior, tem a gente olhando o perfil da dívida, tem uma quantia muito grande para ser paga em um ano, né? É coisa muito de imediato. Eu acho que estão cedendo um pouco, sim, a pressão do torcedor de que gostaria, evidentemente, de ter um time melhor. O Corinthians precisaria passar por um processo, como outros já passaram, e a gente cita sempre o processo do Flamengo, de ficar com escassez de títulos, né? De ter times médios aí para a tradição do clube, durante talvez todo o período até do Duílio, mas é muito difícil para um dirigente fazer isso. Então, eu acho que estão fazendo agora as duas coisas, né? Então, diminuir a folha, mas vão voltar a aumentá-la. Com isso, vai precisar o quê? Buscar patrocínio, buscar outras fontes, renegociar muito essas dívidas, alongar, né, o perfil dessas dívidas, porque não vai conseguir pagar em pouco tempo o que deve. Mas acho que tem um pouco de pressão da torcida, sim, de não suportar ver o time que está de meio da tabela para baixo, né? Com muita sorte ali do meio para cima, mas vai ficar oscilando aí. E aí, acho que é legal trazer o Juliano, ótimo, tal. Trazer todo mundo aí de uma vez vai dar uma melhorada no time. Não acredito que a ponto de levar esse time ao título, a brigar lá em cima, não, acho que não dá tempo disso, mas evidentemente estabiliza o time, né? Principalmente mexendo no meio-campo, né? O setor de criação, que é onde mais se precisa. E uma outra saída para isso, para não estufar de novo a folha, é fazer vendas. Mas aí, quem é do time hoje que tem mercado? Porque se você também pegar os melhores para vender, então vai virar cobertor curto, né? Vai cobrir um lado, vai descobrir o outro. Não adianta você querer vender o Mosquito agora, Matheus Vital. Eu acho que esses jogadores são os que mais têm mercado ali e tal, mas esses ainda são importantes, mesmo com essa recomposição. Eles continuarão sendo peças importantes. Vindo Juliano, se vier Renato Augusto, você não pode abrir mão de 2 ou 3 ali, mas são exatamente os 2 ou 3 que teriam mercado. Porque os outros, aí pode até se vender outros jogadores, mas eles não têm preços significativos para ajudar nessa dívida. A situação não é fácil, sabe? A gente sabe que pressão de torcedor é forte, sabe o quanto que dirigente fica ali se balançando entre olhando as finanças, olhando a pressão do lado de cá e tentando se equilibrar. É evidente que o corintiano vai ficar feliz, né? Se vierem esses reforços e o time melhorar dentro de campo, o torcedor fica feliz. O torcedor não está muito preocupado com dívida, mas os dirigentes precisam se preocupar, porque ela, todos nós sabemos, já não é pequena, Dani. Boa. A gente fica querendo falar A do economia time, foi né? boa. A gente não pode, Pascoal, ignorar o futebol, mas primeiro a gente tem que olhar para a situação financeira também, né? Não dá para ignorar. Não, o Corinthians fez uma economia legal, Mauro. Economizou 4 milhões e meio da folha de pagamento. A folha que era de 11, né? O Corinthians conseguiu diminuir 4 milhões e meio. Com a liberação, os jogadores emprestados, jogadores negociados, término de contrato, não renovou o contrato com 3 jogadores importantes, né? O Otero, por exemplo, o Gemerson.
Enfim, acabou liberando esses jogadores. O Casares, que foi para jogar no Fluminense, eram salários altos para o Corinthians. E o Corinthians vê que existe a possibilidade de contratar jogadores dentro de uma situação financeira, dentro de um plano financeiro, para não dar o passo novamente maior que a perna. Então, como o Corinthians teve essa redução, deu uma enxugada legal. Você sair de 11 e jogar 4 milhões e meio, poxa, deu uma enxugada legal. Eu acho que é uma enxugada bonita, mas o time em campo não é bonito. O time em campo não é legal, é o que a Dani estava falando. Você vê o time do Corinthians jogar, aí tem que jogar com 3 volantes, tem que esperar uma jogada de velocidade do Mosquito, que o jogo consiga bater na bola e não pegar na trave e entrar, né? Precisa ter um pouquinho mais de capricho para isso. Então fica dependendo de uma série de coisas. De uma série de circunstâncias que o Corinthians hoje não tem. Aí começa aquela cobrança em cima do treinador. Ah, mas com o time que tem dá para jogar diferente. Ah, com o time que tem dá para jogar melhor. Com o time que tem, então não precisa de treinador. Porque o Silvinho está lá fazendo o que mais... Eu acho que o Silvinho está fazendo... Os caras falam, mas só tem 25% de aproveitamento, 25% de aproveitamento quando joga em casa, na arena do Corinthians. Então é o seguinte... Põe lá o cara para ver se faz... Não tem mágica no futebol. Não tem mágica no futebol. O Otto Glória falava que sem ovos não tem omelete. E é exatamente isso. Ah, agora com o Juliano no meio campo, legal. Ó, o sorriso começa a abrir. Aí você vai falar assim, vai vir o Roger Guedes, ó, o sorriso começa a melhorar. Aí vai chegar o Renato Augusto, ó, o sorrisão na cara da torcida. Puxa vida. São 3 jogadores que mudam o patamar do Corinthians. Dá para fazer melhor? Eu acho que dá para melhorar um pouquinho, tem algumas circunstâncias que podem melhorar, você pode mudar o plano de jogo, tem que mudar a estratégia, aí você começa a ter que mudar, trocar pneu com o carro andando. Muda a estratégia de jogo, muda a sintonia dos jogadores, muda a função, de repente tem que jogar com 3 zagueiros, aí tem que jogar o Raul como 4º zagueiro, trazer o Gil para dentro, e aí tem que, às vezes, mudar o lateral esquerdo, já são 2 posições que você muda na zaga, você muda, coloca um zagueiro e já bota um lateral, porque tem que ser o Piton para jogar de ala, o Fábio Santos não dá para jogar nessa função, aí você já mudou 2 na defesa, vai ter que mudar no meio campo, porque você vai ter que tirar um jogador, já que você tem 3 zagueiros. Aí você vai perder um pouco de pegada no meio campo. E são coisas... Aí as pessoas começam a pensar situações, imaginar quadros, e a gente não vê todos esses quadros encaixados dentro do Corinthians. Com todo respeito, gente. Com todo respeito. Falar em trocar treinador agora, para mim, é uma loucura. A pressão já está grande em cima do Silvio. Vai trocar para quê? Vai fazer o quê? Dê a ele condições de trabalhar, então. O Juliano de primeiro vai estrear. No comecinho de agosto estreia. Se um dos 2 for contratado, já viu o Roger Guedes de um lado, o Mosquito do outro, já começa a ficar interessante, entendeu? Já começa a melhorar. Aí vem aqui no Juliano para uma jogada, para sair jogando. Olha que legal. Olha como que você começa a desenhar o time. Mas se jogar? E se o Renato Augusto jogar? Joga de segundo volante, porque ele tem categoria. Um jogador grande, pega a bola, sabe sair jogando e tal. Você tá vendo como você muda a coisa? Aí tá vendo? Agora, Pascoal, precisa ajudar, né, Pascoal? Os que estão lá precisam ajudar, né? O Jô precisa ajudar também. Os que estão lá, que tem nome, precisam ajudar um pouco mais, né? Sim, o Jô... Você quer minha... Eu acho que o Jô está jogando no limite dele. O Jô está jogando no limite dele. No último jogo, esse último jogo contra o Atlético Mineiro, até de volante ele voltou para ajudar. Voltou para buscar a bola no meio campo, porque a bola não chegava nele. Mas não precisa voltar para ajudar, resolve lá na frente. Então, quando chegou nele, as duas que ter... Ele não precisa voltar para jogar de volante. Mas aí é Pascoal. Mas é que ele não pega na bola, assim, você sabe que... Eu te adoro, Pascoal. Eu te adoro, mas assim... E adoro. Eu sei disso, muito obrigado. E eu também gosto muito do Silvinho. Mas eu aqui, como comentarista, tenho que fazer a minha função. O aproveitamento dele é muito baixo. E assim, pelos estudos dele... Por tudo que ele vivenciou na Europa, ele, depois de tantos jogos, vai manter o mesmo sistema tático se o resultado não vem, se o futebol não aparece, aí cabe sim, por tudo isso que ele se preparou, a buscar soluções. O elenco que ele tem é esse? Eu concordo com você, não tem tanta coisa para que ele possa fazer esse omelete lindo, mas tem alguns jogadores que ele pode... no dia a dia, no trabalho, na mexida tática, dá uma motivada nesse time, dá uma mexida nesse time.
O treinador que saiu por muito menos. O Mancini foi mandado embora por muito menos. O aproveitamento era melhor. Eu torço pelo Silvinho, acho que ele é um cara jovem, é uma revelação como treinador. Quero e torço muito para que dê certo. Mas, assim, o Corinthians pode jogar um futebol. Também acho que não é time para brigar lá em cima, mas pode jogar melhor do que está jogando. E aí cabe ao treinador. E contra ele, Zinho, contra o Silvinho, ainda pesa o fato dele estar tendo tempo para treinar, né? Foram 4 dias contra o Atlético, agora ele só joga no dia 26 contra o Cuiabá. Ele só tem uma competição, Mauro. Ele só está com o Brasileirão. Tem semana cheia de trabalho. Exato, e aí tem tempo de fazer as coisas. E isso claro, ajuda, mas pesa contra quando não vem o resultado no final, né? Porque você fala, pô, mas teve uma semana, porque todo mundo reclama que tem que jogar a cada 3 dias. Aí o técnico tem 6 para trabalhar, a gente espera alguma coisa mesmo que o elenco não esteja bem. Então aí os números, ó. Jogou sábado, agora vai jogar só na outra. Então aí os jogos, Mauro, a sequência também tem ali Flamengo, Santos, Ceará, não são jogos fáceis, né? Não são, mas você vê, óbvio, mas também ninguém tem molezinha, né? Mas você vê aí, joga dia 26, depois joga dia 1º, depois vai jogar só dia 7, só dia 15, só dia 22, ou seja, tem tempo, mesmo com o elenco lá, nas condições que todos nós sabemos, tem tempo de pensar em opções que possibilitem um aproveitamento melhor. Esse aproveitamento que a gente mostrou aí é dentro da arena, né? Jogos em casa. O que é pior ainda. E agora pega o Flamengo em casa, Ceará em casa e os outros fora. Quer dizer, a parada não é fácil, mas não é fácil para todo mundo. Só que no caso dele, pesa o fato dele ter mais tempo do que outros técnicos para trabalhar. Sim. O Breler, para eu te escutar também sobre esse assunto, a casa do Corinthians sempre foi um lugar muito forte, né? Esse ano é um ano atípico. Queria até que pedisse para voltar à tela que a gente tem do aproveitamento do Silvinho aí, que é baixíssimo, realmente, isso é indiscutível, mas eu queria saber se você leva esse fator pandêmico em conta ou se isso pesa muito pouco diante dos números, Breler. Não, então, Dani, a gente vê uma diferença em relação a outros técnicos que também vivenciaram a situação de pandemia. Thiago Nunes, que não entregou o que se esperava dele, Wagner Mancini tem mais que o dobro de aproveitamento que o Silvinho em casa. Então, pesa muito para um time como o Corinthians jogar sem torcida? Pesa, de fato, mas é uma situação que todos os times vivem e é preciso adaptar, é preciso se motivar e criar situações para superar isso. E no caso do Silvinho, além de ter a situação de elenco, o Corinthians apostou num técnico que está em fase de afirmação, aprendendo muitas coisas. E no meio dessa aposta, é esperado que esse técnico precise aprender, precise entender e criar casca para se tornar um técnico à altura do Corinthians. Por mais que o Silvinho tenha idolatria, o Silvinho foi uma aposta, o Silvinho foi um tiro do Corinthians para tentar algo diferente e está tentando fazer o que é possível. Não dá para imaginar o Corinthians muito além desse patamar. Por mais que melhore o aproveitamento em casa, com esse elenco, antes de chegar Juliano, antes de chegar Renato Augusto e Roger Guedes, caso se concretize, não há um milagreiro que vai chegar e fazer o Corinthians jogar bem ou o Corinthians jogar de forma vistosa, porque além de problemas de elenco, além de problemas técnicos, há problemas estruturais no clube que não necessariamente Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto e novas contratações vão resolver. Por isso, me parece um passo muito arriscado do Corinthians apostar todas as fichas só na qualificação de elenco. Só isso não basta, é preciso atacar outras frentes também. O Pascoal estava falando de como muda o elenco, né? Você ter Renato Augusto, Roger Guedes, mas acho que tem que levar em conta também, Pascoal, não sei se você concorda, a idade, né? Que esses jogadores têm. Tudo bem, não são jogadores velhos, não estão em fim de carreira, mas são jogadores com mais de 30 anos. E se gasta esse dinheiro e, de repente, não encaixa. O Roger Guedes tem 26, né? O Roger Guedes tem só 26? Eu achei que tivesse mais. O Roger Guedes Renato Augusto tem 33, né? O Roger Guedes... O Renato Augusto 33 e quem mais que a gente tá falando? Do Juliano. Juliano tem 31. Então o Juliano tem 31. Então, eu acho que esses caras jogam, gente. Esses caras mudam o patamar do time. Eu diria, puxa vida, esses caras mudam. Não sei se todos serão contratados.
Não sei se o Juliano está contratado. Agora, o Roger Guedes, pelas informações que eu tenho, e o Renato, eles têm muita dificuldade para sair da China.